Bem-vindo de volta. Nessa aula nós vamos começar a falar sobre o método call em Solidity. Primeiramente, não vamos confundir esse método call em Solidity com o que eu falo sempre que, quando entramos em contato com a blockchain, nós podemos enviar uma transação, transaction, quando altera o estado da blockchain, ou fazer uma call que não altera o estado da blockchain. Existe essa terminologia de transact e call, porém esta call que eu vou falar agora não tem nada a ver com esta outra call. Infelizmente, a call tem esses dois significados. Então, vamos esquecer a call que não altera o estado da blockchain, vamos falar deste método call. Esse método call, ele é um método de bem baixo nível, ele está bem próximo dos códigos da máquina virtual da Ethereum e ele pode ser utilizado para enviar uma mensagem para qualquer conta. Uma mensagem ou com algum dado junto dessa mensagem ou não. Então, por exemplo, a gente pode utilizar ele para executar funções de algum contrato. Basta enviar uma mensagem com um determinado payload para uma conta de contrato. A gente também pode utilizar ele para enviar Ether para alguma conta. Basta enviar uma mensagem, e aí pode ser sem payload nenhum. E payload, quando eu digo, outras informações além da chamada, e aí enviando Ether nessa chamada. Então, call, ele é bem isso, ele é utilizado para chamar outras contas, seja de contrato ou não, enviando dados ou não. Então vamos ver um exemplo aqui no Remix, onde eu vou utilizar o método call para executar uma função em outro contrato. Então nós temos aqui dois contratos, primeiro o contrato chamado e o contrato chamador. O contrato chamado é aquele que vai ser chamado e o contrato chamador vai ser aquele que vai chamar o contrato chamado. Bom, o contrato chamador tem uma variável de estado, value, tem duas funções, uma para retornar o value e a outra para alterar o value. Então vamos dizer que a gente queira executar essa função setValue. Bom, a gente sabe uma forma de fazer isso, uma forma bem simples, utilizando ou a interface do chamado ou o próprio código do chamado. Então vamos começar fazendo a implementação disso que eu quero da forma tradicional. Primeiro eu vou criar uma variável de estado do tipo address, endereço, que eu vou guardar o endereço do chamado. Então vamos fazer aqui o deploy do chamado para eu poder pegar logo o endereço. Está aqui. Agora eu vou criar uma função, function, call setValue, passando um int value. Vai ser pública, não vai retornar nada e não pode ser view porque vai alterar o estado da blockchain. Então, qual seria a forma tradicional? Bom, se a gente tem o código do chamado ou a interface, basta criar uma interface desse contrato chamado, o contrato chamado, igual chamado, endereço, e agora explicitamente chamado, ponto, executar o método setValue, passando o valor. Ponto e vírgula, o que ele deu aqui? Chamado, não foi chamado? Chamada. Pronto, chamado. Agora sim, chamado, setValue. Onde é que eu errei aqui? Value. Tô bem. Hoje tá ruim. Value, pronto. Agora sim. Vou fazer o deploy do chamador. Chamador, para a gente ver que vai funcionar. A gente já viu isso numa aula anterior. O valor inicial da variável value aqui do chamado é 20, eu vou passar agora 15 para esse aqui, vamos executar, vamos ver aqui, veja que está 15, então funcionou. Isso é uma forma muito simples de chamar um contrato utilizando o outro. Vamos dizer agora que nós não tenhamos o código do chamado, então eu vou comentar aqui, só para ver que a gente não precisa desse código. Então eu não posso criar uma instância dele, porque eu não tenho o código dele nem a interface. Então essa forma aqui não funciona, porém eu posso fazer uma call, mandar uma mensagem para o contrato chamado, passando o payload, e aí a gente já viu como que a gente precisa passar primeiro os primeiros 4 bytes, a assinatura da função que a gente quer executar, e depois ABI encoded os argumentos. Então isso que a gente vai fazer. Então o endereço, a gente precisa do endereço do contrato sempre, ponto call, vamos fazer uma call, e aí nós temos que passar um byte que inclua a assinatura da função mais os argumentos codificados pela ABI. Existe um método para fazer isso, ABI.encode with signature. O primeiro argumento é a função que a gente vai calcular a assinatura. A função é setValueInt256. A gente já viu isso, como é que a gente gera a assinatura de uma função. E agora eu tenho que passar também os argumentos que eu vou codificar junto. Então, é um argumento só, é o value, ponto e vírgula. Ele deu um aviso aqui, porque a gente não está usando os retornos, essa função, o método call, ele retorna uma dupla de valores, um booleano, indicando se a chamada teve sucesso ou não, e
um outro retorno do tipo bytes, que é o retorno da chamada. Aí, como o retorno é arbitrário, o tipo dele tem que ser bytes. Mas a gente não vai nessa aula pegar o retorno, vamos apenas utilizar. Bom, vou fechar aqui o contrato chamador antigo, vou fazer o deploy do novo contrato chamador. E vamos agora invocar a call setValue. Vou passar o valor de 12, call setValue, e vou vir aqui no getValue. Veja que agora está 12. Então, nós mandamos uma mensagem para esse endereço com o payload correto. Se nós viéssemos aqui e errássemos alguma coisa, por exemplo, é muito comum, às vezes, esquecer que o int é o int 256. Deixa eu botar o int, então. Vou chamar, ele vai dar aviso aqui, vou fechar esse chamador. Não deu erro nenhum, claro, porque esse contrato aqui não tem ideia qual é a API desse outro. Ele não conhece as funções dele, nós que temos que dizer. Vou fazer o deploy. Vou vir aqui. Vou executar, vou tentar passar 20. A transação foi executada com sucesso também, porque a transação, o retorno, a gente teria que ver o retorno dessa chamada, a gente não viu, mas se nós viermos aqui no getValue, veja que continua 12, porque eu coloquei a assinatura errada, eu coloquei setValueWint e não setValueWint56. Então, isso é uma utilização do call, que é chamar funções de outros contratos, mas de qualquer forma, a ideia do call é fazer uma chamada para alguma conta, passando ou não um payload e passando ou não Ether. Vamos continuar a ver isso na próxima aula.